E aí galera, beleza? Bora continuar aqui com os vídeos de SQL. Faz um tempo que eu não faço os vídeos. Bora tirar o atraso. Na aula passada eu falei um pouco sobre transações, sobre como desativar a inserção do identity, que é para você colocar números, né? Neste caso, na hora que você faz o insert, o próprio SQL mesmo, ele já gera um código novo para você, ok? Mas uma coisa que eu não cheguei a fazer aqui foi o que? Foi terminar isso daqui, né? Então vamos lá, vamos só refazer, vou começar bem em Tran, vou criar a tabela temporária de estados, vou inserir na tabela de estados, ok? Que inclusive se nós verificarmos tabela temporária tem aqui, vou dar um update nela, pois afinal só tem um único registro. Vou ter que inserir, né, neste caso. Ok, agora tem aqui, ó. From TB status, quer ver? Ó? Vamos fazer o select aqui no TB status. Tem TB status, ó. Tem o número 1. Então, já tirei, então vou dar um insert nele. Inseriu, tanto que se vier aqui, fizer o status, temos já aqui. E neste caso eu vou rodar o... lógico, tem que dropar. Identity off e commit. Pronto. Neste caso agora, já que eu dei o commit, eu não consigo fazer rollback, né? Então, espero que esteja certo. Se eu vier aqui no select de estados, podem ver que somente tem um, que é o estado de São Paulo. Exatamente esse é o qual eu queria fazer o insert. Voltei já com o status do set identity, então, a partir do momento que o próximo que inserir, ele vai inserir um número automático. Ok? Nessa parte a gente já terminou. Só que não é só o estado que a gente tem aqui. A gente também tem a parte da cidade e tem a parte do endereço. Pois, afinal de contas, uma pessoa pode morar no mesmo endereço. Como, por exemplo, esses dois aqui, que é o Paulo Guina e o José Penha. Eles moram na mesma rua. Ok? E na mesma cidade. Na mesma rua da mesma cidade. Então, este é o fato ao qual a gente precisa corrigir. O que nós faremos aqui? Faremos praticamente a mesma coisa que nem este outro. Que é o quê? Vamos migrar, ok, as cidades, e neste caso é só a cidade de Campinas, ok? Então vou fazer aqui, ó, migrar cidades para a tabela TB cidades. Lógico que eu poderia simplesmente só dar um insert na tabela de cidades, ok? Mas vamos considerar aqui que nós temos muitos dados, não somente um único registro aqui, que é o de Campinas, ok? Então vamos lá. Então eu vou fazer o begin tran, ok? Que é para iniciar a transação, beleza? E vou fazer o que eu faço de costume, que é o rollback tran, e eu deixo comentado, ou na linha de baixo, o commit tran, beleza? Eu gosto de colocar ponto e vírgula. Então vamos lá. O que nós fizemos aqui também neste outro? Podemos colocar aqui, aqui, pronto, para termos uma ideia. Primeiro de tudo, vamos criar a tabela, que é qual? Create, que neste caso é a tabela temporária, table, e neste caso eu vou chamar de TMP. Não precisa do TMP, só colocando o asterisco, o próprio SQL já sabe que é uma tabela temporária. Mas eu coloco TMP simplesmente pelo nome. Ok? Neste caso eu vou chamar de cidades. E vai ser como se nós estivéssemos criando uma tabela normal. Então neste caso eu vou chamar de CD cidade, que é int, identity, e eu vou colocar um, que é para ele mesmo já se preocupar com a numeração. E quais são os dados que nós temos aqui na cidade? Nós temos o nome da cidade e nós temos o código do estado. Então vamos lá, ó, cidade, então aqui eu vou chamar nm cidade, que eu vou colocar varchar, e varchar de quanto? Varchar vai ser de 50, porque essa outra aqui também é 50. 50. E neste caso eu vou chamar aqui de CD estado int. Beleza. Vou deixar como null, porque eu vou primeiro fazer um insert nessa tabela, depois eu pego o nome da outra. Beleza? Então vamos lá. Mesma coisa que nem está aqui, ó, que é inserir
os dados das cidades na tabela temporária. Então, eu vou fazer um insert into, neste caso vai ser o tmp cidades, ok? E neste caso eu vou colocar somente só nm cidade, não vou colocar outro registro. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, select distinct nm cidade from qual? tb clientes. Essa tabela aqui, eu fiz o select, eu fiz a tabela de clientes, ok? E order by, eu não preciso nem de order by, mas vou colocar ainda assim nm cidade, ok? Neste caso aqui ele vai fazer o select distinct, tanto que se a gente rodar somente vai voltar o de Campinas, mas pelo menos por enquanto não tem problema. Então, logo aqui nós já fazemos. Lógico que também tem que entrar a parte do tratamento de dados. Como assim? Ah, porque poderia estar escrito assim, ó, Campinas. Poderia estar Campinas com minúsculo. Como ficar inserindo um registro de cada vez, pode ser que o dado esteja errado. Então tem que ter a parte do tratamento de dados. Você não se esqueçam disso. Uma das coisas que a gente pode fazer, isso daqui dá para fazer depois que a gente fez a parte do tratamento, ok? Que é o quê? Que é fazer o update do quê? Neste caso, do código do estado. Do código do estado. Se nós vermos aqui, ó, select, eu vou colocar asterisco mesmo, from tb estados, e é nóis, só isso. Agora, se eu fizer isso daqui, ó, inner join, gosto de separar, inner join tb clientes c1 e.cd, na verdade nem cd, nm estado igual a c.nm estado. E se eu rodar, olha só o que acontece. Eu volto pelo mesmo nome de estado. Isso daqui somente vai funcionar se estado, por exemplo, as palavras que forem São Paulo, elas têm que estar na mesma codificação, né? E também tem que estar exatamente iguais, pelo menos nesse caso. Então, se fosse para fazer esse tipo de transferência numa tabela que você não tem muita certeza se o dado está correto ou não, é sempre bom você fazer ir para uma outra tabela, faz uma cópia desse daqui de clientes, ok? E você faz o tratamento primeiro antes de você poder passar para os outros dados. Como aqui tem poucas, então eu não vou me preocupar tanto. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, cd estado from blá blá blá. Se eu rodar aqui, ó, ele vai voltar, mas só que eu não quero tudo, eu só quero um. Não quero todos. Beleza, eu já tenho aqui. Se eu fizer essa mesma situação na minha tabela de cidades, então eu vou trocar aqui o e.cd estado from estados, aí eu vou colocar tmp cidades, o r, neste caso aqui vai ser c mesmo, ponto. Quer ver? Vamos voltar aqui. Aqui tem um pequeno detalhe. Como a gente está tratando aqui somente a cidade, né? Somente a cidade que tem o nome, somente a tabela de clientes, né? Neste caso, tem um nome de cidade. Então não dá para a gente fazer esse update direto. Ok? Então vou fazer o quê? Pelo menos por enquanto. Como a aula já está em 9 minutos, na próxima a gente já começa a fazer um update aqui um pouco mais maroto, para a gente já pegar direto da tabela de cidades, para a gente poder jogar direto na tabela temporária. Beleza? Espero ter entendido, espero que tenham gostado. Vou fazer na próxima aula, vou fazer da forma mais complicada, depois de uma forma um pouco mais simples. Belezinha, pessoal? Até o próximo vídeo.